Acharam aí Mateus 28? Quero ler com você versículo 16. Mateus 28, versículo 16. Ouça aqui antes de eu começar a ler. Quantos aqui têm acessado lá o nosso canal no YouTube, irmãos? Tem gente que nunca entrou lá, irmão. Jesus! As mensagens de domingo a gente está gravando e está colocando lá. Então assim, eu quero te aconselhar, entra lá, cara. Entra lá, escute as mensagens. Em vez de você ficar vendo Netflix, em vez de você ficar vendo novela, filminho, bota mensagem, cara. Bota a mensagem lá, escute, veja de novo, pegue a Bíblia e anote. Se quiser tirar dúvida, né? A Alan sempre manda lá, pastor, isso aqui é assim, assim. Tira dúvida. Às vezes eu não vou te responder na hora, porque às vezes está corrido, né? Mas em algum momento eu vou te responder. Então, entra lá no YouTube, assista as mensagens, compartilhe, porque tem mensagem ali, irmãos, que eu tenho sido ministrado. Eu tinha um problema terrível em me ouvir e me ver, né? Eu não gostava, cara, de ouvir a minha voz, não gostava de me ver. Mas aí é interessante, porque agora eu estou tentando me doutrinar isso, porque depois eu escuto a mensagem e eu falo, rapaz, não é que é isso mesmo? Porque às vezes Deus vai liberando algumas coisas, sabe? E a gente, no decorrer de você ouvir uma vez só, às vezes entra algumas coisas, mas quando você escuta mais uma, mais duas, mais três, você vai pegar coisas que às vezes no culto você não pegou, cara. Então vai lá, entra lá, se inscreve no canal, compartilha, divulga, porque de repente tem gente que você conhece que precisa ouvir uma mensagem daquela. Eu lembro uma época que a gente estava vivendo um tempo que muitas coisas estavam acontecendo, e aí um dia a gente foi em Belo Horizonte, isso em 98, não, foi 99 a 2000, quando a gente chegou lá, estava inaugurando o aprisco que a Lagoinha tinha comprado, e estava tendo lá um evento chamado Som da Chuva, e aí quando a gente entrou lá, eu falei, Senhor, obrigado, porque eu já estava achando que eu estava virando doido, estava ficando maluco. E eu encontrei lá uma turma que estava vivendo e acreditando nas coisas que a gente estava vivendo e acreditando. Então eu acredito que tem muita gente aí, está precisando ouvir uma palavra, às vezes até para confirmar aquilo que Deus já tem colocado no coração dela. Porque a gente está dentro de uma cidade onde a gente precisa romper com algumas estruturas de padrão de religiosidade, de pensamento cristão. E a gente precisa fazer isso através do quê? Palavra. E você tem uma ferramenta hoje. Em vez de ficar compartilhando às vezes piadinha, videozinho engraçadinho, você pode continuar, mas compartilhe a palavra. Amém? A Tuane colocou um vídeo lá, eu vi o vídeo hoje. Muito bom, Tuane. Muito bom, muito bom. Continue fazendo isso, cara. Deus vai te honrar. Tuane é youtuber, né? E ela tem no canal dela lá milhares de pessoas. Ela, o que ela faz? Olha a estratégia. Ela está lá sempre fazendo vídeo sobre cabelo. Às vezes quando ela vai lá e coloca um vídeo com uma mensagem. Às vezes Deus quer te usar na área que você tem influência. E é isso que a gente precisa fazer nesses dias, irmãos. Compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nós. Amém? Então vamos lá. Mateus 28, versículo 16. Diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns fizeram o quê? Mas alguns duvidaram. Versículo 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na... Diga comigo, toda autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, esse texto é o texto que a igreja toma como fundamento para a sua missão. É o texto chamado de a grande comissão. Toda igreja, ela sempre vai, se você perguntar qual é a missão da igreja, a missão da igreja é Mateus 28, é a grande comissão, é ir e pregar o evangelho em todas as nações. Só que quando a gente olha para o encargo que está sobre a igreja, quando a gente olha para a missão, primeiro é a gente ter consciência de que existem algumas coisas nas escrituras que são apenas conselhos, ou tem alguns textos que são orientações de estilo de vida, de maneira de se comportar, de se relacionar. Mas existem algumas orientações na Bíblia que são instruções diretivas, são ordenanças. Não há respaldo para questionar ou para tentar de alguma maneira se esquivar daquilo que às vezes o Senhor lança como diretiva mesmo, como uma ordem, porque isso tem a ver com a essência da missão da igreja. Então, olhar para Mateus 28 é primeiro entender que eu preciso discernir que há um encargo, há uma missão em ser igreja. Existe uma missão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isso não tem a ver com uma igreja institucional, sabe por quê? A gente sempre aprendeu a olhar para a igreja apenas de maneira institucional e achar que cumprir a grande comissão dizia respeito a uma instituição que ia enviar pessoas. Isso é bom, mas isso é parte de um todo, porque a essência da missão está não numa igreja institucional, mas numa igreja que se dá através de pessoas com um encargo, pessoas com um chamado, pessoas que têm um depósito eterno dentro delas. Então a grande comissão não é para um grupo seleto chamado de missionários, porque a igreja é uma igreja apostólica, a igreja é uma igreja missionária. Quantos missionários nós temos aqui nessa noite, irmãos? Só? Quantos missionários nós temos aqui nessa noite, irmãos? Você não está entendendo, irmão. Esse é o grande problema da igreja com uma mentalidade institucional, que a gente acredita sempre que o encargo está sobre uma pessoa para cumprir um papel institucional, religioso, eclesiástico. Mas quando eu entendo que eu sou a igreja, e que o Espírito do Eterno, o Espírito de Deus, lançou sobre nós e depositou em nós um valor da eternidade, e um nível de autoridade, de governo sobre céu e terra, é impossível que a gente não se movimente na direção de uma missão que Ele tem proposto para mim e para você. Então, se há uma missão sobre a sua vida, você também é o quê? Sou missionário. Dá até medo de falar, tem gente com medo de falar, irmão. Você é o quê? Não, sou missionário. Se há um encargo, irmão, se Deus depositou dentro de você a realidade do céu, para quê? Para eu ir ao culto domingo. Aqui eu preciso nessa noite, irmão, da tua atenção. Primeiro a gente precisa desconstruir alguns conceitos. Nós somos uma igreja apostólica por quê? Não é para ter um apóstolo você ficar beijando o anel de apóstolo. Tem nenhuma pretensão de ser apóstolo, porque apóstolo não é título, é encargo. E eu posso ser apostólico sem necessariamente ter um título de apóstolo. Ok? Não desprezo o título apostólico, não desprezo o título de apóstolo, porque eu reconheço que tem muitos apóstolos no Brasil.
e outros que não são e têm título e nunca foram. Mas a questão não está em ter título. O problema é que as pessoas estão buscando títulos ao invés de viver o encargo que está sobre elas. Então, eu não estou falando sobre ser apostólico no sentido de você ter um título, mas estou falando em ser apostólico no encargo que foi depositado sobre a igreja, porque a igreja, ela precisa necessariamente ser apostólica. Por quê? Porque essa palavra apóstolo quer dizer enviado. É alguém que foi dado uma missão. E a igreja, irmão, ouça isso. A igreja não é a instituição, a igreja são pessoas. Se você tirar as pessoas e ficar só o prédio, será apenas um prédio. Se você tirar as pessoas e tiver um CNPJ, será apenas um CNPJ. Mas a igreja são pessoas. E porque eu e você, porque nós somos a igreja, nós temos que ter clareza da nossa missão. Porque missão é a razão de existir. Se nós não entendermos a missão e o encargo que está sobre nós, nós não vamos entender o motivo de nos reunir. As nossas reuniões de domingo deveriam ser apenas um lugar de grande celebração, para celebrar de fato a missão que temos desenvolvido. Mas quando a gente fala sobre ser missionário, a gente pensa logo em alguém que está em um campo. Você sabia que Deus te deu um campo missionário? Você tem um campo onde você precisa desenvolver a tua essência de ser apostólico nesse lugar. Talvez o teu campo missionário seja a tua escola. O teu campo missionário talvez seja no teu trabalho. O teu campo missionário talvez seja na tua família. Mas o problema é que a gente às vezes está querendo institucionalizar aquilo que é um encargo. E a gente precisa primeiro começar a entender os ambientes de jurisdição. Se nós entendermos que nós temos um encargo sobre a nossa vida e uma missão, e começarmos a desenvolver essa missão, Deus vai nos dar o quê? Autoridade. Mas tem muita gente querendo estabelecer autoridade a partir de título. Tem muita gente que começa a querer funcionar primeiro tendo um título e estabelecendo autoridade disfarçada, porque na verdade muitas das vezes é autoritarismo. É quando você tenta se impor a partir de uma posição. Mas a autoridade, ela é concedida. A autoridade, ela só pode ser exercida a partir de alguém que é maior do que eu, que me concede e me investe de autoridade para quê? A autoridade ela é estabelecida para um propósito. Então a autoridade, ela é uma ferramenta que vai te levar a desenvolver um propósito. E aqui nesse texto a gente vai entender algumas coisas. Primeiro, quando a gente olha aqui para Mateus 28, versículo 16, a gente vai ver que Jesus deu uma direção para eles e eles foram para o monte lá na Galileia, porque Jesus ia encontrar com eles. Sabe, a gente precisa nesses dias começar a entender que tem coisas que Deus vai decretar em ambientes, em lugares, que Ele não vai fazer em mais nenhum outro. Ouça uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Nós não somos autossuficientes. Você não pode entender espiritualidade com uma visão de autossuficiência. Quando Jesus chama, Jesus não chama um só, Jesus chama os 11. Jesus vai começar a liberar um nível de autoridade quando a gente tiver uma mente coletiva. Quando a gente começar a ter uma mentalidade corporativa, coletiva, para o desenvolvimento de uma missão que não é pessoal. O problema é que a gente entende às vezes de maneira muito pessoal aquilo que o encargo que Deus está colocando sobre a igreja. E a gente começa a achar que é o meu ministério. Não, porque o meu ministério. Não, porque o meu ministério. Irmão, meu ministério. Quando eu ouço alguém falar, não, porque o meu ministério, dá vontade de dar um cascudo, cara.
seu. Se aquilo que nós estamos desenvolvendo é maior do que a gente, se o encargo que eu recebi, a autoridade que eu recebi, me foi concedida por alguém que é maior do que eu, então isso não é meu. O apóstolo Paulo vai falar que nós somos embaixadores em Cristo. E o embaixador, se você olhar isso para o campo natural, o embaixador é alguém que foi revestido de autoridade para uma missão, em um outro lugar. Mas ele chega lá com autoridade governamental, da onde ele foi enviado. Mas se tirar dele a investidura de autoridade, ele se torna uma pessoa comum. Por isso o ministério não é pessoal. O ministério é o investimento de uma autoridade concedida por alguém que é maior do que você e eu. Porque no dia que eu não exercer isso, eu posso até ter o título, mas não tenho autoridade. Então tem coisas que Deus só vai liberar e decretar em ambientes coletivos. Por quê? Porque não é o que é meu, mas é o que é dele. E quando eu entendo que eu estou apenas cooperando com algo muito maior do que eu, por um propósito eterno, eu vou entender que eu não tenho tudo. Então, mas eu preciso entender que Deus vai começar a nos levar para esse ambiente de uma mentalidade coletiva, de uma mentalidade onde a gente vai ser mais, onde a gente vai cooperar muito mais, onde a gente vai entender os nossos limites de jurisdição e ampliar esses limites à medida que a gente se move coletivamente por um propósito que não é pessoal, mas é muito maior do que eu e você. Mas às vezes a gente perde tanto tempo orando por apenas questões pessoais. Irmãos, a igreja ela perdeu muito tempo, porque às vezes a gente fazia reuniões, não estou falando que é errado, ok? Mas às vezes a gente fazia reuniões só para chegar diante de Deus e pedir para o Senhor solucionar os nossos problemas. Sim ou não? Sim. E aí a gente começou a ter a visão de Deus, de Jesus como um padroeiro, cara. Como alguém que eu vou lá e vou buscar Ele, e Ele vai se compadecer de mim, e aí Ele vai me abençoar. Mas a Bíblia diz que nós, igreja, fomos posicionados em Cristo, nas regiões celestiais, e o apóstolo Paulo vai dizer que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então tudo que eu preciso, quando eu entendo isso, quando a minha mente se abre para o entendimento de que a minha vida agora existe em favor de uma missão, eu entendo que tudo que eu preciso, tudo, absolutamente tudo, já me foi concedido. Mas em vez da gente focar na missão, a gente está focando na necessidade. Durante muito tempo a igreja se movimentou apenas pela necessidade. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Senhor, faz isso, faz aquilo outro. O Senhor está falando, ok, eu faço, mas e você, está fazendo o quê? Então, quebrar essa mentalidade, começar a desconstruir essa mentalidade cristã, que olha para o Senhor apenas como um padroeiro, como um santo, que vai, sabe, eu vou cumprir as minhas obrigações, e aí o Senhor vai me abençoar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Ele já te abençoou. A Bíblia diz que certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os domingos. Ah, não? Mas é só domingo que eu sou crente, só domingo que eu sou igreja. Na segunda eu viro trabalhador na minha empresa, viro marido, no domingo eu boto a roupa de crente e vou para a igreja. Não é isso, irmão? Ah, não? Ah, é. O texto é: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Então quando eu acordo, a bondade e a misericórdia está lá para mim. Ei, eu vou te pegar hoje, cara. E onde eu vou, a bondade e a misericórdia está me seguindo, falando: a bondade vai me alcançar hoje, a misericórdia vai me alcançar hoje. E não sou eu que preciso ficar correndo atrás dela, porque aonde Deus nos colocou, tudo já está disponível para mim e para você.
E eu não preciso gastar a minha vida em busca dessas coisas, porque se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas, tudo, absolutamente tudo, vos serão acrescentadas. Mas às vezes a gente está girando em torno das coisas, trabalhando e gastando a nossa vida em torno das coisas, quando na verdade o nosso foco deveria estar onde? No reino. Mas a igreja perdeu o senso de missão do reino. Por quê? Porque tudo que a gente quer é ser uma igreja institucional, onde eu vou aos cultos domingo, e no domingo eu sou espiritual, mas na segunda eu começo agora a ser o quê? Secular. E aí essa mentalidade dividida, essa mentalidade onde a minha espiritualidade ela resiste no domingo, mas na segunda eu preciso. Por isso a gente perdeu o senso do que é missão. O teu trabalho é a sua missão, irmão. Às vezes o que você está fazendo na segunda, e tem muita gente que fala, eu detesto segunda-feira. Não, irmão, ame a segunda, porque a segunda é uma oportunidade para você ser um missionário, para você ser apostólico, para você expandir os teus limites de jurisdição. Ame a terça, se envolva no teu trabalho mais do que fazer para homens, para ter o seu salário no fim do mês, porque a mentalidade medíocre é aquela que trabalha apenas pela necessidade, pelo dinheiro no final do mês. Mas a mentalidade do reino é aquela que olha para as oportunidades e sabe que a sua razão de existir tem a ver com uma causa que é muito maior do que as tuas necessidades. E se você focar no reino de Deus, Deus vai suprir cada necessidade sua, irmão. Ou eu acredito no que está escrito aqui, ou eu desisto disso, irmão. Ou nós acreditamos que o que está aqui é uma verdade absoluta e incontestável, ou nós vamos buscar sempre subterfúgios e não vamos ter razão de existir e ser igreja. Mas acontece que os 11 vão lá, se submetem à palavra e vão na direção daquilo que Jesus mandou. Mas quando eles chegam lá, diz que eles adoraram a Jesus, eles viram Jesus e adoraram Jesus, mas diz que alguns fizeram o quê? Duvidaram. Mas os discípulos tinham andado 3 anos com Jesus. Você percebe que eram os 11, os mesmos 11, porque Judas já não estava mais, mas eram os mesmos 11 que viram Jesus curar, ressuscitar, onde Jesus pregou, onde Jesus ensinou, onde comeram com Jesus, dormiram, viram e passaram pelo maior nível de aprendizagem, o melhor seminário da terra, com o melhor professor, o maior mestre. E mesmo assim, quando eles estão diante de Jesus ressuscitado, o que eles fizeram? Alguns duvidaram. Cara. Então ouça, não são os ambientes externos, irmãos, que vão determinar até onde você vai, porque às vezes a gente está sempre procurando desculpa naquilo que a gente não pode, naquilo que a gente não consegue, naquilo que a gente não tem condição de realizar. Mas o maior problema não é o que está fora, o maior problema é o que está dentro, porque a dúvida estava dentro deles. E a dúvida é um sinalizador de que realmente nós não confiamos. É como se você desse apenas um passo, quando na verdade você deveria dar 10. Por isso há muitas pessoas que, dentro do mesmo ambiente, dentro do ambiente de glória, dentro do ambiente de revelação, por que algumas vão até, rompem com alguns limites, vão mais longe, e outras, dentro do mesmo ambiente, vão até um certo ponto? Se ouviram a mesma palavra, se viveram as mesmas experiências, presenciaram o mesmo nível de revelação. Isso tem muito a ver, irmãos, com o quanto nós começamos a ser transformados realmente de dentro para fora, com o quanto nós estamos
mudando os nossos paradigmas e a nossa mente, e entrando num lugar de ousadia em crer naquilo que o Senhor está propondo. Porque se eu duvidar daquilo que o Senhor está liberando nesses dias, eu vou talvez ir até um certo ponto. Por isso que antes da grande comissão, antes do Senhor colocar um encargo, o Senhor vai nos chamar para esse ambiente de revelação, esse ambiente onde Ele vai nos dar uma palavra e nos direcionar a um propósito. Mas esse propósito, ele nunca vai ser dentro dos limites daquilo que você pode fazer. Deus nunca vai te chamar. Você acha que Deus vai te chamar para alguma coisa que você tem capacidade? Ele não precisa te chamar para isso. Isso você já deveria estar fazendo. Quando o Senhor nos chama, Ele vai sempre nos chamar para algo que é muito maior do que a gente pode fazer. Sempre algo que a gente vai precisar entrar em um lugar de fé, entrar em um ambiente de revelação, entrar em uma movimentação que vai exigir da gente caminhar por aquilo que a gente não está vendo naturalmente. Se a gente fosse movimentar apenas pelas possibilidades naturais, a gente não vai sair do lugar, irmão. Por isso que cada vez que eu ouço uma palavra sobre a cidade, eu entendo a realidade, mas eu estou olhando para o futuro, irmão. Eu estou olhando para as realidades daquilo que o Senhor está para manifestar. E nós vamos seguir em frente, sabe por quê? Porque muitos um dia vão falar, ué, mas por que eles foram mais e a gente... Não empreste o teu ouvido para quem não tem o mesmo nível de fé. Pessoas vão falar, muitas pessoas vão falar, ei, isso daí você está pensando demais, cara. Ah, não, você está sonhando muito alto. Ah, isso daí você nunca vai conseguir fazer, porque você não tem isso assim, assim. Uma das coisas que nos limitam muito é o quê? Ah, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Uma mentalidade miserável, que a gente precisa romper nesses dias. Tudo que diz respeito ao investimento no reino de Deus, ah, isso é caro. Ah, teu custo, ah, muito caro. Você vai continuar sendo miserável, cara. E aí tem gente rompendo e você falando, você não tem coragem de investir em algo no reino que tem a ver com aquilo que Deus tem como destino para a tua vida, mas tem coragem de sair e gastar o dobro ou o triplo num lanche. Isso tem a ver com o valor que você dá às coisas. Às vezes a gente começa a encontrar justificativas para tudo, irmão. Ah, eu não posso isso por causa daquilo. Ah, eu não tenho tempo. Irmão, quem é que tem tempo hoje? Quem tem tempo? Se você tem 3 filhos pequenos, você tem tempo? Se você às vezes trabalha, tem gente que trabalha às vezes até domingo, irmão, tem tempo? Hoje ninguém tem mais tempo, irmão. Mas eu tenho certeza que a gente sempre encontra um tempo para ver um filme, para ir pelo menos fazer um lanche na esquina. A Bíblia fala que a gente precisa aprender a remir o tempo. Às vezes nós temos milhares de justificativas que nos colocam nessa posição de dúvida. Ah, eu não posso porque eu estou tão comprometido com o meu trabalho e a minha família precisa do meu trabalho. Ah, não, eu não posso porque eu estou tão comprometido, sabe, com o meu tempo e eu não tenho mais como abrir mais tempo na minha vida para me envolver com isso. Irmão, ok, só que você vai estar então aonde? Até onde você mesmo está estabelecendo os limites. A tua jurisdição nunca vai ser ampliada porque o teu nível de autoridade é proporcional ao lugar em que você está disposto a ir. Por isso quando Jesus chama eles para quê? Para dar uma instrução. E Jesus só vai dar instrução para quem é discípulo. Por isso Jesus chama os 11. Por que Jesus não chamou a grande multidão? Por que Jesus não chamou? Tinha grande multidão, irmãos, que ouvia Jesus, mas não estava comprometida com os valores de Jesus. Por que Jesus não chamou os 70? Eles foram enviados de 2 em 2 às cidades, viram coisas, mas por que Jesus não chamou os 70? Porque os 70 não eram discípulos, porque tem muita gente trabalhando para Jesus sem ser discípulo de Jesus. Às vezes a gente pode estar fazendo coisas para Ele, sem necessariamente ter a revelação de quem Ele é.
Tinha os 12, que era um outro grupo mais chegado a Jesus, e foi a esse que Jesus chamou, os 11. Por quê? Porque eles tinham uma mentalidade de discípulos. Jesus trabalhou 3 anos com eles, e mesmo tendo trabalhado 3 anos, alguns duvidaram, porque eles precisavam não aprender apenas, ouça isso, de maneira cognitiva e intelectual. Se você tentar entender o reino de Deus apenas com a tua mente natural, você vai sempre duvidar, irmão. Se você tentar entender o propósito de Deus para a sua vida com a mente natural, você vai parar, porque nós vamos ter sempre justificativas para não seguir em frente naquilo que o Senhor está propondo. Sempre. A nossa mente natural, racional, lógica, vai sempre encontrar respostas para tudo que a gente não pode. Mas a experiência sobrenatural com a presença vai sempre apontar um destino que é maior do que a nossa própria existência. E é ali, irmão, que a gente começa a ter revelação e diretivas sobre a nossa vida, para onde Ele está nos enviando. Por isso você é missionário. Você tem uma missão, você tem um encargo sobre a sua vida. A questão é apenas como você desenvolve essa missão. É como você desenvolve esse encargo que o Senhor depositou em você. Por isso, quando Ele chama os 11, diz lá que Jesus aproximando-se, sabe por quê? Porque Jesus nunca vai falar com quem está longe. Jesus nunca vai dar diretivas a quem não está comprometido em estar perto dEle. Então não espere você que o Senhor fale alguma coisa ou te dê uma direção. Tem muita gente falando, não, eu estou esperando Deus falar alguma coisa comigo para eu me submeter. Não, irmão, mergulhe na presença, mergulhe nele, busque o reino dele, comprometa-se, envolva-se. E é impossível que na medida que a gente se envolva, o Senhor não se envolva conosco. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Mas a gente está esperando o Senhor se achegar, e quem sabe se um dia o Senhor falar comigo, quem sabe se um dia o Senhor me tocar, quem sabe se aquela irmã me der uma palavra, ou se aquele irmão me der uma revelação. Você não precisa de revelação de irmão, você precisa de revelação de quem Ele é. Na medida que você tiver a revelação de quem Ele é, você vai ouvir a voz dEle e vai entender a diretiva dEle para a tua vida. Às vezes a palavra que alguns irmãos que são usados por Deus vão liberar sobre a sua vida é para confirmar aquilo que o Senhor já tem falado. Mas tem gente que está encharcado de palavra e não se movimenta. Tem gente que já recebeu milhares de palavras, irmãos, e aí senta no banco e fala, se for de Deus, Deus vai cumprir. Não, irmão. Por isso Ele comissiona, Ele fala, agora vocês vão. Chamei vocês aqui, eu estou instruindo vocês, eu estou lançando um encargo sobre vocês, para quê? Para que vocês sejam enviados, para que vocês sejam apostólicos, enviados por um propósito. Vão! Desenvolva aquilo que Ele já depositou dentro de você. Nós temos o depósito da eternidade disponível dentro de nós. Olha o que diz lá em Atos, capítulo 1. O Senhor não está procurando pessoas habilitadas na capacidade de pregar, de falar, pessoas eloquentes, intelectuais. Não, irmãos. Olha o tipo de gente que Ele está comissionando e chamando. Atos capítulo 1. Versículo 8. Mas recebereis o quê?
Mas recebereis o que, irmãos? Mas esse poder está muito fraco. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que ele está falando? Ele chama, ele dá uma diretiva, mas ele investe de autoridade. Ele fala: vocês vão ser minhas testemunhas, quando descer sobre vós o quê? Me ajuda aí, irmão. Então ele não está procurando pregadores, ele não está procurando gente que conheça a Bíblia de capa a capa. Ele está procurando pessoas que sejam testemunhas, porque testemunhas são pessoas que andaram com ele, que têm experiência com ele, pessoas que estão falando não daquilo que ouviram dizer, mas que estiveram com ele e testemunharam da realidade de quem ele é. São essas pessoas que serão enviadas para serem testemunhas, falar do que você tem experimentado, do que você tem vivido. Por isso não tem como institucionalizar a fé, porque isso depende de uma relação pessoal com ele. O quanto estou desenvolvendo a minha vida nele. Então, quando a gente volta lá para Mateus 28, ele diz o que? Toda autoridade me foi dada onde? No céu e aonde, irmão? Na terra. Mas a igreja durante muito tempo sempre olhava para o céu e querendo salvar as almas para ir para o céu. Aí Jesus não precisava ter autoridade sobre a terra. O que ele fez? Ele resgatou a autoridade, o propósito original daquilo que Deus investiu de autoridade em Adão, e falou: Adão, você vai dominar sobre as coisas, você vai sujeitar a terra. Mas quando Adão peca, ele perde o governo, e agora Jesus resgata. Jesus morreu, Jesus ressuscitou para retomar a autoridade sobre a terra. Meu Deus, você acredita nisso, cara? Mas a gente trabalhou a vida inteira pensando só no céu. Mas ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora ele comissiona as pessoas falando: quando vocês forem revestidos de poder, vocês vão ser minhas testemunhas. Aonde? No céu? Na terra, irmão. Toda autoridade que está no céu foi depositada dentro de mim e de você. Para quê? Para sermos testemunhas do reino vindouro, para sermos testemunhas da realidade que há no céu. E essa realidade do céu pode tocar a terra agora mesmo. Aonde? Nos limites de jurisdição que o Senhor tem nos colocado. Se você for fiel em Jerusalém, se você for fiel em Jerusalém, talvez a sua Jerusalém seja a sua casa, sua escola, sua família. O Senhor vai ampliar os teus limites de autoridade e jurisdição. Judéia, se você é fiel à Judéia, o Senhor amplia Samaria e até os confins da terra. Por isso a gente precisa entender isso. A gente às vezes está chorando, pedindo a Deus por aquilo que Ele já depositou dentro de nós. Irmão, há um poder disponível para mim e para você. A gente precisa crer, a gente precisa começar a exercer isso. Uma coisa é você ter, outra coisa é você exercer. Uma coisa é você começar a desenvolver aquilo que Deus já depositou dentro de você. Quantos de nós estamos orando pelos enfermos, impondo as mãos sobre eles nas ruas? Não, chama o pastor para orar, porque a oração é mais forte. Irmão, a oração forte. Hoje nós vamos ter uma oração forte. Tem oração fraca, irmão? Qual oração é mais ungida, a minha ou a sua? Sabe, a gente despreza as pequenas coisas e quer acessar as grandes.
A gente despreza os nossos limites de jurisdição e quer acessar limites muito maiores sem a gente ter sido fiel no pouco, sem a gente ter sido testemunha nos lugares onde o Senhor tem nos plantado. Mas é porque você não sabe o problema que eu estou passando. E talvez você só esteja passando por esse problema porque você não tem sido fiel no pouco, porque você não tem desenvolvido o nível de autoridade que o Senhor tem depositado dentro de você. Ouça aqui, irmão, uma coisa. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos, a Bíblia diz, foi quem? O Espírito Santo. A Bíblia diz, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é esse Espírito que nos foi concedido. Quando Jesus fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois Jesus fala, Ele vai descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. O que o Senhor está fazendo? Está nos habilitando. Para quê? Para manifestarmos a autoridade do céu. Aonde? Aonde, irmão? Nós não podemos abandonar a terra, irmãos. Nós não podemos querer viver a nossa vida e fechar os nossos olhos para tudo que está ao nosso redor. Porque talvez o que nós precisamos talvez nesses dias é entender que eu não preciso ficar esperando uma igreja institucionalizar alguma coisa para a gente ser enviado como missionário. Não. Existe uma missão e um encargo sobre a sua vida. Existe uma missão e um encargo sobre você. Mas é triste, irmãos, quando a gente vê pessoas valorizando umas coisas do que a presença. A gente tem tempo para se envolver com muitas coisas, mas a gente pouco tempo dá para estar com Ele nesse ambiente de revelação. Não despreze as pequenas coisas que Deus está te dando. Não despreze os ambientes que talvez pareçam ser pequenos diante dos teus sonhos. Talvez tenham pessoas aqui que tenham sonhos imensos. Ou talvez tenham pessoas aqui que já nem sonham mais. Isso não é para mim não. É para você sim, irmão. É para você sim, cara. Nós sonhamos com uma igreja que vá nos 4 cantos dessa terra, irmãos. Eu quero profetizar aqui que nós vamos tocar todos os continentes. Nós vamos entrar pela Europa, nós vamos à África, nós vamos à Ásia, nós vamos à Oceania, nós vamos às Américas, nós vamos, irmãos. Nós vamos na Antártica, nós vamos na Antártida. Nós vamos pregar para os esquimós, nós vamos pregar para todas as nações, para todos os povos, raças e línguas. Mas nós vamos começar na nossa Jerusalém, no nosso ambiente de jurisdição, que talvez seja tão pequeno aos nossos olhos, mas se você for fiel no encargo daquilo que Deus tem depositado diante de você, Deus pode te levar a lugares que você jamais sonhou. Eu creio nisso, irmão. Eu creio que Deus não precisa de pessoas muito habilidosas. Mas eu não sei. Eu já ouvi gente falar, eu não sei para que eu fui chamado. Eu não sei pregar, eu não sei cantar. Como se tudo que se fizesse numa igreja é pregar e cantar, né? A maior expressão da igreja não é aqui, é lá. Quando a gente sai daqui da porta para fora, a maior expressão da igreja não é no domingo, é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado. É nos ambientes onde ela consegue influenciar e manifestar o reino de Deus. Eu lembro que eu trabalhei num lugar há muitos anos atrás. Eu trabalhei lá no Plaza. Tinha uma loja de informática dentro do Plaza. E eu, muito novo, e só eu de crente, né, ali, naquele ambiente. Mas todas as manhãs eles pediam, por favor, você pode orar antes da gente abrir a loja? Eu falava, é claro. A gente reunia, dava as mãos, irmãos, a gente orava antes de abrir a loja. E onde, até hoje,
Quando eu encontro com algum deles lá, eles sempre lembram disso. Às vezes parece coisas às vezes tão pequenas, mas se você começar a testemunhar aonde você estiver, você está sendo missionário, você está sendo apostólico. Quando você vê alguém com uma enfermidade, deixa eu te dar uma dica, irmão, tenha coragem, cara. Impõe as mãos sobre a pessoa e ore. Quando você vê alguém, às vezes vivendo uma situação, e Deus te der uma palavra sobre a vida dela, deixa eu te encorajar, vai lá e libere sobre ela. Mas primeiro, seja uma testemunha, seja um discípulo, porque o discípulo é aquele que está disposto, se necessário for caminhar 3 anos só aprendendo com o mestre, se envolvendo com ele, ouvindo dele, comendo com ele, dormindo com ele. A igreja, ela existe por um propósito. O fim da igreja não é a própria igreja. A igreja existe por causa do reino de Deus. E sabe por que alguns duvidaram? Porque eles ainda não tinham entendimento claro que o Senhor estava vindo e tinha morrido e ressuscitado para estabelecer o que? A igreja. Porque a igreja seria esse agente de manifestação do céu na terra. Agora não seria mais por um homem, não seria o Adão, mas seria a partir do segundo Adão, a partir de Cristo, como cabeça da igreja, se movimentando de maneira coletiva, um povo que ele chamou e escolheu para si, e fez de nós o que? Pedro vai dizer, reino e sacerdotes. Então você é sacerdote, você é aquele que está em um lugar investido de autoridade, e tem uma missão. Eles não conseguiram compreender, porque eles estavam impregnados de uma estrutura, uma mentalidade judaica religiosa, e na visão deles, eles não tinham a revelação do que era igreja. Irmãos, eles não sabiam o que era igreja. Mas quando eles se submeteram à palavra e permaneceram em Jerusalém, por isso eu quero te falar uma coisa, você não precisa ter toda a revelação, você precisa apenas começar a se submeter à palavra e se envolver com aquilo que o Senhor está liberando, porque talvez naquele dia, de repente, virá do alto o Espírito Santo e vai cair sobre você, e aí você vai começar a entender. Por que a gente primeiro quer entender para fazer? Não, se envolva com Ele, se envolva com Ele, se envolva com o reino de Deus. E aí eles duvidaram, porque era muito maior de tudo que eles já tinham vivido até ali. Falaram, como que é isso, cara? Vocês vão ficar lá em Jerusalém até serem revestidos de poder, para ser testemunha. Por quê? Porque eu só posso entrar em lugar de influência quando eu testemunho. Eu não vou falar a partir de algo que me falaram, mas a partir das experiências que eu tenho vivido com Ele. Por isso a gente está cansado de pregação bonita, irmão. Ah, para com isso. Tem um monte de gente pregando bonito aí, irmão. Tem um monte. Mas a gente não precisa de mais uma pregação, a gente precisa de gente que seja testemunha. Gente que tem relacionamento com Deus. Gente que está falando de coisa que de fato crê, que está se envolvendo com um propósito que é maior do que ele. A igreja, ela existe porque ela tem uma missão, que é manifestar o reino de Deus. Não é um ajuntamento de pessoas esperando morrer para ir para o céu, não, irmão. São pessoas que foram chamadas para serem testemunhas. Testemunhas de quê? Da realidade do céu na terra, da presença do Eterno dentro de você e de mim. Quantos missionários nós temos aqui nessa noite? Tenha coragem, irmão. Vou perguntar de novo. Quantos missionários nós temos aqui nessa noite? Quando que você começa a tua missão? Quando você sair daqui, cara. Se botar os pés na rua. Você é um sacerdote, você é um missionário, você é apostólico, você é alguém que vai tocar as nações. Comece em Jerusalém, comece nos ambientes de jurisdição, porque ali Deus vai te dando lugares de autoridade. Na medida em que você se envolve, mais autoridade você tem.
Na medida em que você está com Ele, mais autoridade, investidura e lugares Ele vai te enviar. Porque Ele encontrou em mim e você pessoas disponíveis. Amém? Então deixa eu te dar uma notícia. O teu trabalho não é mais teu. Não, porque lá no meu trabalho não é teu, cara. É dele. A minha família, não é mais sua família, é dele. No outro dia eu estava falando aqui, né? Não, porque nós vamos lá na Europa. Aí a Cris falou assim, nós não, você, né? Eu falei, não, eu nunca faço nada sozinho. Eu até posso ir sozinho, mas nós aqui vamos. Vou eu, André e a Basileia toda. Nós vamos às nações, irmãos. Eu lembro quando a pastora Patrícia Cabral esteve aqui. Eu não sei quem lembra. Quem estava aqui quando a pastora Patrícia Cabral do Mevan esteve aqui? Ela naquela semana ela ia para a Europa. E aí nós levantamos uma oferta aqui. Vocês lembram? Eu falei, nós vamos levantar uma oferta e vamos enviar para a Europa. Porque a mentalidade da igreja sempre foi, nós vamos à Europa para quê? A Europa é rica, tem dinheiro lá, não precisa da igreja. Eu falei, miserável você que tem essa mentalidade. Porque tem gente que tem tanto dinheiro que é a única coisa que ela tem. Isso é ser miserável. Porque o evangelho não tem a ver com quanto você tem de recurso financeiro, irmão. Eu vi uma vez o pregador falando, não, esse negócio de ir para a Europa é bobagem, tem que ir para a África, porque é lá que precisam. Como assim? Quando um irmãozinho lá da África, uma pessoa que ainda não conhece Jesus morrer, e uma pessoa da Europa morrer, para onde é que eles vão? Para o mesmo lugar, irmão. Isso não tem a ver com condição financeira, moradia, casa, carro. Isso tem a ver com o reino de Deus. E o reino de Deus precisa ser pregado em todas as nações, pobre e rico, grande, pequeno, homem e mulher. Porque em Cristo nós somos tudo. Já não há mais distinção. E se o evangelho do reino não serve para a Europa, não serve para mais lugar nenhum, irmão. Porque o evangelho do reino de Deus são pessoas que são testemunhas. Testemunhas da glória, da presença, da realidade, da eternidade depositado dentro dela. Então nós vamos em todos os lugares, irmãos. Porque aqui há testemunhas, pessoas que vão poder falar daquilo que tem experimentado, vivido. E aí quando você senta do lado de alguém, talvez você não saiba um versículo da Bíblia. Talvez você não tenha memorizado ainda. Te aconselho, memorize, leia a Bíblia que você vai saber. Mas se você não sabe, eu não vou falar nada de Jesus para ela porque eu não conheço a Bíblia. Mas você é uma testemunha de que um dia você teve um encontro com Ele. Talvez tudo que a pessoa precise não é mais um versículo decorado, é saber que há alguém igual a ela, que foi resgatado talvez das mesmas dores e hoje tem um propósito existencial. Você sabe por que os consultórios de psicologia estão cheios? Por causa das crises existenciais. Pessoas que vivem já não têm mais motivo de viver, pessoas que não têm propósito existencial. Por quê? Porque não vivem por uma missão. E tem muita gente dentro da igreja que não encontrou realização, porque não tem o senso e a causa de existir por uma missão. Qual é a tua missão? A minha missão é criar meus filhos. Minha missão é trabalhar para botar dinheiro dentro de casa. Uau, isso é muito pouco diante do todo que Ele tem para realizar em nós. Amém, irmão? Eu quero orar com você nessa noite. Vamos às nações, amém? Nós vamos começar na jurisdição de onde o Senhor tem nos colocado. Você pode ficar de pé, eu quero orar com você. Boa noite. Eu não sei sobre vocês, mas eu invento desculpas para que o Espírito Santo não me use. É ridículo, mas eu faço isso. Eu tenho parado de pintar aqui por causa de uma simples questão, porque a gente sempre chega atrasado. Eu não sei se tem outras famílias, talvez com filhos, que tenham problemas também para se arrumar na hora, mas eu tenho falado para Deus, eu não vou chegar lá em cima da hora e começar a pintar atrasada e tal. E
tem acontecido semana após semana. E hoje Deus falou comigo, olha, não me limita. E eu fiquei assim, porque Deus, eu vou levar as coisas, eu vou pintar alguma coisa. Aí eu cheguei lá, Deus me mostrou mãos. Outra desculpa que eu queria inventar, porque eu não gosto de pintar mãos. É uma insegurança talvez minha, porque eu acho mãos muito difíceis. Mas Deus falou que a gente não tem porque a gente não pede. Essa palavra está na minha cabeça o tempo todo. Você não tem porque você não pede. Você não tem porque você não pede. Aí eu pedi para Ele me ajudar a pintar essas mãos. E essas mãos estavam esticadas para cima. E eu falei, Deus, mas é só mãos? O que você quer que eu pinto lá? Aí me mostrou fogo caindo, sabe? E tudo que a gente precisa fazer é pedir, sabe? E a gente é estúpido às vezes, porque a gente não pede. A gente inventa desculpas. A gente tem chamados. Cada um de nós tem chamados. E não precisa ser um pincel, pode ser uma caneta que Deus usa para você abençoar pessoas. Pode ser, sei lá, seu dinheiro, seu tempo, um bolo que você faz. Às vezes são coisas tão pequenas, a gente inventa desculpas. E Deus me falou que a gente precisa apenas abrir as nossas mãos, estar disposto a sermos usados por Ele. É só isso que Ele precisa. Porque às vezes a gente não tem as habilidades que a gente gostaria de ter para a gente se sentir seguro. Sabe? Talvez você nunca estudou teologia. E você se sente inseguro quando está no ônibus e Deus fala para você, fala do amor de Deus para essa pessoa. Você inventa desculpas, não é? Deus, como que é esse versículo mesmo? Eu estou nervoso, eu não sei o que falar. Aí a gente inventa essas coisas. O Espírito Santo está dizendo para nós hoje, olha, para. Apenas confia e pede para mim, vou te dar. Aí aconteceu uma coisa, eu pintei isso, aí eu estava lá atrás, aí a Mona Alicia falou assim, você pintou 2 quadros? Eu falei, não, é porque eu tinha a impressão que ela estava de cabeça para baixo, aí eu realmente virei o fogo de cabeça para baixo para poder pintar melhor. Aí depois eu pensei, nossa, é realmente interessante, porque tem uma mensagem dupla, não é? Quando a gente recebe o fogo, a gente pode compartilhar esse fogo, não é? As nossas mãos cheias de fogo, da presença de Deus, a gente pode compartilhar, não é? Então, a gente não tem porque a gente não pede, e às vezes a gente pede e não compartilha. Uma outra bobeira que a gente faz, sabe? Eu vou parar de me limitar. É um desafio. É um desafio. Mas vamos fazer isso. Dizer para Deus, Senhor, me usa. Não importa o que você está pensando, se você é capaz, se você tem a coragem, se você tem o dinheiro, o tempo. Quantas mil vezes eu já disse para Deus, Deus, agora não, eu estou estressada, tem um monte de coisas para resolver, né? E agora eu não consigo me concentrar nessas coisas não. E Deus está falando, estou falando. Então, o meu convite para nós hoje, para mim também, vamos pedir a Ele e vamos compartilhar esse fogo que Ele está compartilhando com a gente. Amém?